Vamos começar mais uma videoaula. Vamos lá? Hoje a videoaula vai ser uma videoaula bem legal, bem bacana, sobre ortografia, onde eu vou estar dando para vocês algumas dicas bem legais de como escrever bem, escrever corretamente, ok? Então vamos lá. Primeira dica de ortografia que nós vamos ver é a diferença entre A com H e A sem H, ok? Então vamos lá. A sem H. A sem H é uma preposição, tá? Ou seja, ela é aquela palavrinha que liga outras duas palavras. É aquela palavra que tem uma função de ponte, porque ela liga duas outras palavras, ok? É usado para indicar uma ação futura, ou seja, uma coisa que ainda vai acontecer, algo que ainda não aconteceu, algo que vai acontecer, ok? Então, ele é utilizado para indicar coisas futuras e é utilizado também para indicar uma distância percorrida, distância entre cidades, uma distância entre objetos, uma distância, ok? E o A com H, e esse acento aqui? A com H, ele é uma forma verbal referente ao verbo haver, tá? Então, ele é do verbo haver. Esse A, ele é uma forma que foi conjugada do verbo haver. Lembrando que o verbo haver, ele é impessoal. O que é esse negócio de impessoal? Ele não está relacionado a nenhuma pessoa do discurso, tá bom? Ou seja, é uma frase que não tem sujeito, né? Ou seja, não está relacionado a nenhuma pessoa, nem a eu, nem a tu, nem a nós, não está relacionado a nada. Por isso que ele é considerado como impessoal. Mas ele vai ser impessoal quando ele estiver no sentido de existir, tá bom? Quando ele estiver nesse sentido aqui de existir. Agora eu vou explicar isso. Quando que ele é usado? É usado para indicar tempo decorrido, tempo que passou, né? Ou seja, quando você puder trocar, você puder substituir pelo verbo fazer, tá? Ou seja, quando for no sentido do verbo fazer, indicando tempo vai indicar tempo decorrido, ok? Ou ele pode ser usado no sentido de existir. Aí, quando for no sentido de existir, ele será impessoal. Tanto um caso quanto o outro, ele vai ser impessoal, tá bom? E existir quer dizer o quê? Quando ele pode ser substituído por essa forma verbal aqui, existem, tá bom? Então, essas são as utilizações do A com H, tá bom? Então, olha só. O A com H, portanto, né, no caso para a gente concluir, ele é usado para expressar ações que estão no passado ou então no presente. Sendo que o A sem H é indicado para ações no futuro, ok? Essa é a diferença entre eles. Um A sem H é utilizado para ações no futuro e para indicar distância. A com H é para indicar passado ou para indicar presente quando tiver no sentido de existir, ok? Vamos aos exemplos então, tá bom? Para você ficar bem esperto. Primeiro exemplo aqui. Nós vamos chegar daqui a 10 minutos. Daqui a 10 minutos, ou seja, ainda não aconteceu. Vai acontecer, é futuro. Então, se é futuro, eu vou utilizar o A sem H, ok? Olha outro exemplo. Estamos morando a 5 metros do metrô. Ou seja, está indicando uma distância. Então, quando indica futuro ou quando indica distância, você utiliza A sem H e sem acento, ok? Agora, vamos aos exemplos do A com H. Olha aqui. Há 30 alunos na aula online. Olha só, ele está no sentido, ele está no presente. E ele está no sentido do verbo existir. Olha aqui, se eu trocasse por existem, veja como ficaria com sentido, ó. Existem 30 alunos na aula online. Tá vendo que a frase é praticamente a mesma? Ela tem o mesmo sentido?
Isso acontece porque esse a aqui, ele é um verbo impessoal e ele está no sentido de existir. Então, nesse caso, você usará a com H e com acento. Olha o outro exemplo. Há muitos anos que não vejo o Miguel. Esse a agora, ele está se referindo a um passado, né? Há muitos anos, né? Ou seja, já se passaram muito tempo e eu ainda não vi o Miguel. Olha só, se eu trocar por faz, você vai ver que ele vai ter sentido, porque está indicando um tempo decorrido, um tempo que já passou. Olha aqui, faz muitos anos que não vejo o Miguel. Tá vendo que tem o mesmo sentido? A frase fica com o mesmo sentido? Então, quando você utilizar esse faz aqui, ou seja, quando indicar tempo passado, tempo decorrido, você vai utilizar o a com H, ok? Agora, atenção para uma coisa, olha esse exemplo. Estive nos Estados Unidos há um ano. Tá vendo que está indicando passado também, não é? Está indicando algo que já passou. Preste atenção, você não pode jamais utilizar essa forma dessa frase aqui, ó. Estive nos Estados Unidos há um ano atrás. Muitas pessoas usam esse a aqui e depois usam o atrás. O que acontece? Tanto esse a com H, ele já está indicando um tempo passado, já está indicando algo que já aconteceu. Então, você não precisa utilizar o atrás também, essa palavrinha atrás aqui, não. Se você utilizar os dois, você vai estar exercendo, cometendo um erro de português chamado pleonasmo vicioso. Esse pleonasmo vicioso é quando você enfatiza demais uma mesma ideia. Você repete sem necessidade uma mesma ideia. Igual aqui, o a, ele já está indicando o passado. E quando você utiliza atrás, também indica passado. Então, é redundante. Não precisa você utilizar as duas expressões. Ou você utiliza uma ou você utiliza a outra, ok? Esse pleonasmo vicioso é a mesma coisa quando você vê uma pessoa falando assim... Ah, eu vou subir para cima. Peraí, subir já tem esse sentido de ser para cima, ok? Então, quando você fala subir para cima, também é um pleonasmo vicioso. Isso é errado, tá bom? É um erro da nossa gramática, da utilização da nossa gramática. Então, cuidado com isso, ok? Então, ficou certinho aí o uso do a com H e a sem H, certinho? Então, vamos para a nossa próxima dica. Nossa próxima dica de ortografia é com relação ao ão, com o tiozinho e o ó, e o ão. Ok? Então, nós vamos ver a diferença entre eles, quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro. Então, se liga nessa dica aí, que nós vamos ver agora. Quando usar, então, esse ão aqui com tio, ele é usado em verbos, né? Geralmente no final dos verbos, porque ele é uma desinência. E ele vai indicar futuro, vai indicar o quê? Ações que ainda vão acontecer, tá bom? Então, esse ão sempre vai fazer referência a ações no futuro, ações que ainda vão acontecer. Se o ão é do futuro, o ão com um Mzinho aqui no final, ele vai ser o contrário. Ele vai ser utilizado em verbos, ou seja, nas desinências, no finalzinho dos verbos, nas terminações dos verbos, mas ele vai indicar agora passado, vai indicar alguma coisa que já aconteceu, uma ação que já aconteceu. Então, o ão com a tio, futuro, e o am, o an, né, vai ser indicado para passado, ok? Então, vamos aos exemplos. Olha aqui, antes da gente começar, tem um exemplo aqui, uma frase que usa as duas utilizações, que usa as duas terminações, para você ter uma noção. Olha aqui esse exemplo. Os meninos não comeram muito ontem. Tá vendo? Ontem tá indicando passado, então os meninos não comeram. Olha aqui a terminação an. Mas comerão, tá vendo que até a pronúncia é diferente?
mas comerão amanhã. Tá vendo que esse exemplo aqui é o exemplo típico para que, se você estiver com dúvida, você pode recorrer para você se lembrar que o AM vai indicar passado e o AOTIL vai indicar futuro. Então, vamos a outros exemplos. Semana que vem, eles irão, olha o AOTIL aqui, sair. Ou seja, futuro ainda vai acontecer. Os garotos jantarão. Tá vendo que até a pronúncia, a forma de você pronunciar é diferente. Os garotos jantarão aqui amanhã. Ou seja, amanhã ainda vai acontecer. Futuro. Agora, olha só o exemplo com o nosso AM ali. As meninas escreveram uma história ontem. Escreveram. Se você observar, quem que você fala mais forte? Ou escreveram? Você fala mais forte aqui é o V. Você não fala escreverão. Você fala escreveram. Então, até na pronúncia existe essa diferença, ok? Então, olha só, as meninas escreveram uma história ontem, ou seja, passado. Aqui a gente tem um advérbio indicando passado. Olha outro exemplo. Os meninos estudaram muito semana passada. Ou seja, novamente, o semana passada indicando tempo que já aconteceu, ação que já aconteceu. Ok? Se já aconteceu, então você vai utilizar o AM aqui no final. E se for futuro, você vai utilizar o AOTIL. Beleza? Nessa dica aí, muito fácil também, né? Muito simplesinho. Ótimo. Agora nós vamos então para o próximo item dessa aula de ortografia, que são os porquês. Esses porquês aqui, tem aluno que fala, professora, eu uso só um. Gente, pode usar só um porquê? Lógico que não, tá bom? Eu sei que nas redes sociais a gente usa muito o PQ, né? O PQ, quando a gente está abreviando ali, né? Na pressa de escrever, você utiliza. Mas isso só pode ser usado, gente, nas redes sociais, tá bom? No seu Zap, no seu Instagram, no seu Facebook. Porque em textos, ou na prova, ou nas provas, ou quando você for fazer uma entrevista de trabalho, você tem que saber utilizar os porquês. Então, é muito importante, ok? Então, vamos lá que eu vou te dar as dicas que você não vai esquecer. Primeiro porquezinho aí que eu vou falar com vocês é esse porquê separado e sem acento. Porquê separado e sem acento. Ele é usado sempre em perguntas diretas, ok? Deixa eu mudar a cor aqui para ver se fica mais fácil. Vai ser sempre usado em perguntas diretas, tá? Ou seja, aquela perguntinha que tem isso aqui, ó, o sinal de interrogação, pergunta direta é isso. Ele pode ser usado também em perguntas indiretas, tá bom? Outra dica, é usado quando vem subentendido, não está escrito, está subentendido. Depois do porquê, essas duas palavrinhas aqui, que é motivo ou razão. Então, são duas utilizações. Você vai utilizar em perguntas diretas, que é essa pergunta que tem o sinal de interrogação. E você vai utilizar quando, depois da palavra porquê, depois do porquê, estiver subentendido. Na sua cabecinha aí, você conseguir colocar encaixar essas duas palavras, motivo ou razão. Vamos ver o exemplo que você vai entender. Olha esse exemplo aqui. Por que você não veio aqui em casa ontem? Esse porquê aqui vai ser separado e sem acento, porque ele é uma pergunta direta. Olha aqui o pontinho de interrogação, é uma pergunta direta, ok? Agora, olha só esse outro exemplo. Queria saber por que você não me telefonou ontem. Isso aqui, gente, é uma pergunta indireta. A pergunta indireta é aquela frase que tem uma pergunta, mas que não tem esse sinal de interrogação, entendeu? Mas que não deixa de ser uma pergunta. Olha só, se você prestar atenção, ainda é uma pergunta. Queria saber por que você não me telefonou ontem. É uma pergunta também, só que é uma pergunta que veio em frase afirmativa,
tá bom? Aí, olha só, para você perceber se ele é um porquê separado, olha aqui, se eu acrescentar essa palavrinha motivo depois, mas quando eu falo acrescentar, é acrescentar só na sua cabeça, tá bom? Não é que você tem que escrever a frase e escrever motivo lá depois, não. Na sua cabeça, você tem que ver se encaixa essa palavra motivo depois do porquê. Olha só como, para você observar que encaixa. Queria saber por que motivo você não me telefonou ontem. Tá vendo que encaixa perfeitamente? Então, quando encaixar perfeitamente a palavra motivo ou razão depois do seu porquê, significa, olha a dica, significa que esse porquê é separado e sem acento, tá bom? Porque continua sendo uma pergunta, mesmo que indiretamente, ok? Então, porquê separado e sem acento nós já vimos. Agora nós vamos ver o porquê separado e com acento. Porque separado e com acento é molezinha. Olha só, é usado no final de frases. Ele sempre vai vir no final de frases e, portanto, antes de sinais de pontuação. Porque se ele está no final de uma frase, é logicamente, obviamente, depois vai ter um sinal de pontuação. Então, esse porquê, gente, separado e com acento, ele sempre vem no final da frase e antes do sinal de pontuação. Olha que coisa mamão com açúcar, fácil demais. Olha aí o exemplo. Não assistiu a videoaula por quê? Olha aqui, o porquê está no final da frase e depois eu tenho um sinal de pontuação. Então, se ele está no final da frase e depois eu tenho um sinal de pontuação, significa que ele vai ser separado e com acento. Olha que fácil, né? Ou outro exemplo, ele não veio e nem você disse por quê. Então, olha só, esse porquê também está no finalzinho da frase, depois dele a gente tem um sinalzinho de pontuação, que é um ponto final aqui. Se ele está no final de frase e depois tem um sinal de pontuação, eu uso o porquê separado e com acento. Moleza, né, gente? Ótimo. Tem mais dois porquês para nós vermos. Esse porquê agora que eu vou falar é o porquê junto e sem acento. Porquê junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento, ele é usado em respostas, né? Respostas a alguma pergunta, ou em frases que vêm justificar algo que já foi falado, tá bom? Então, ele vai ser usado ou em respostas ou quando você quer justificar alguma coisa que você já tinha falado anteriormente, tá bom? Outra dica, ele pode ser substituído por essa conjunção pois aqui. Esse porquê ele pode ser substituído por pois, sem prejuízo de sentido. Você pode trocar um pelo outro e a frase vai ter o mesmo sentido. Olha aqui o exemplo. Não fui aí porque estava passando mal. Olha o meu porquê aqui. Tá justificando o que eu falei antes. O que eu falei? Falei que não fui. E por que isso aconteceu? Qual foi a minha justificativa? Estava passando mal. Tá vendo? Então, ele vem justificar, tá bom? Ele vem responder ou ele vem justificar alguma coisa que já foi dita. Olha o outro exemplo. Não assisti à videoaula porque fui ao médico. Tá justificando do mesmo jeito, né? Tá justificando por que não assistiu à videoaula. E olha só nesse caso aqui, vamos trocar por pois? Não assisti à videoaula, pois fui ao médico. Tá vendo? Se eu trocar por pois, a frase continua tendo o mesmo sentido. Então, se ela tem o mesmo sentido, se eu posso colocar no lugar desse porquê o pois e a frase fica com o mesmo sentido, então isso diz para mim, indica que esse porquê é junto e sem acento, ok? O último porquê que nós iremos ver agora é o porquê junto também, só que é o porquê junto e com acento, tá bom? Geralmente, gente, esse porquê ele vem precedido, ou seja, antes desse porquê, geralmente vem o artigo O. Pode vir o artigo 1 também, tá bom?
ele geralmente vem ou com o artigo o antes ou com o ok? O artigo também pode vir. Outra dica, pode ser substituído por razão, presta atenção, agora é substituído, por razão ou motivo sem prejuízo de sentido. Então, no lugar do porquê, você pode utilizar razão ou motivo e a frase vai continuar tendo o mesmo sentido. E a última dica é que pode ser colocado no plural. Ele continua, você pode colocar no plural aquele porquê e a frase fica tendo sentido do mesmo jeito. 3 dicas aqui, ok? Então vamos ver os exemplos. Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Olha aqui, gente, o meu artigo vindo antes. Toda vez que esse artigozinho aqui vier antes do porquê, indica que esse porquê é junto e com acento. Olha o outro exemplo. Não foi explicado os porquês de tanto barulho. É a mesma frase. Tá vendo que se eu colocá-la no plural, fica tendo sentido do mesmo jeito. Não foi explicado ou não foram, né? Poderia ser também, ter essa concordância. Não foram explicados os porquês de tanto barulho. Tá vendo que você pode colocar no plural e ele continua tendo sentido, ok? Você pode fazer isso só mentalmente, para confirmar se é o porquê junto e com acento, tá bom? E o último exemplo, queria entender o porquê de isso estar acontecendo. Vamos trocar por motivo? Queria entender o motivo de isso estar acontecendo. Ou a razão. Queria entender a razão de isso estar acontecendo. Ou seja, quando eu troco por o motivo ou a razão, coloco no lugar do porquê e continua tendo sentido a frase, isso indica que esse porquê é junto e com acento. Molezinha. É ou não é molezinha, gente? Molezinha demais essa matéria. Vocês não vão errar mais. Último tópico de ortografia que nós iremos ver hoje é sobre o mas, a utilização do mas e do mais, com o i aqui, mas e mais. Quando eu uso um, quando eu uso o outro. Fique atento aí para a dica. O mas sem o i, ele pode ser uma conjunção adversativa. Então, o mas é utilizado quando o locutor quer expor uma ideia contrária ao que foi dito anteriormente. Então, esse mas é aquele mas que é uma conjunção e que ele vai trazer uma explicação contrária ao que foi dito, tá bom? Outra coisa, pode ser substituído por essas palavrinhas aqui, ó. Por essas conjunções aqui. Ele pode ser substituído por porém, por contudo, por entretanto, sem prejuízo de sentido. Ou seja, você pode trocar na sua mente aí, e se a frase continuar tendo o mesmo sentido, significa que você tem que utilizar o mas sem o i, ok? Atenção aqui para o próximo tópico, que é o mais com i. Esse mais com i, ele não é uma conjunção, ele é um advérbio e é um advérbio de intensidade. Advérbios são aquelas palavras que mudam a circunstância da frase, tá bom? E é de intensidade porque ela vai mudar para mais ou para menos. Tudo que é intenso quer dizer que ou aumentou ou diminuiu, certo? Dá essa ideia de aumentar ou de diminuir alguma coisa. Então, esse mais, ele é um advérbio de intensidade. Outra coisa, ele geralmente vai indicar a soma ou o aumento da quantidade de algo, ok? E a última dica, ele é o contrário de menos. Tá com dúvida? Troca por menos e vê se a frase tem sentido. Veja se a frase tem sentido. Se a frase tiver sentido, então significa que você tem que utilizar o mais com i. Vamos então aos exemplos para a gente finalizar. Olha aqui o exemplo do mas. Gosto de viajar, mas detesto viajar de avião.
Gosto de viajar. Tá vendo que em seguida foi falado uma coisa contrária, deu uma ideia contrária ao que foi dito? Peraí, se eu gosto de viajar, eu gosto de ir para qualquer lugar, né? De qualquer forma. Aí vem a ideia contrária, mas detesto viajar de avião. Por isso que ele é uma conjunção adversativa, ok? E olha aí, se você trocar por contudo, vai ter sentido. Gosto de viajar, contudo, detesto viajar de avião. Tá vendo que a frase teve sentido? Então, isso realmente é mas sem o i, porque é uma conjunção. Olha outro exemplo. Essas cores são lindas, mas gosto mais do preto e branco. Olha que eu utilizei o mais aqui, eu que inventei esse exemplo, nem tinha reparado que eu utilizei o mais aqui. Esse primeiro mas, ele é conjunção porque eu posso trocar por porém. E olha aqui o sentido, porque ele é uma conjunção. Eu falei uma coisa e em seguida eu falei uma coisa adversa, uma coisa contrária ao que foi dito. Eu falei, essas cores são lindas. Se eu falei que essas cores são lindas, então tá tudo perfeito, beleza, né? Só que aí eu venho falando uma coisa contrária, mas gosto mais do preto e branco. Ou seja, eu venho falando o contrário. Então, quando eu dou essa ideia eu apresento uma ideia contrária, eu vou utilizar o mas sem o i. E se eu puder trocar por porém, tem sentido? Essas cores são lindas, porém gosto mais do preto e branco. Tá vendo que a frase ficou perfeitamente entendível? Dá para você entender perfeitamente. Então, quando isso acontecer, quando você puder trocar por essas palavrinhas e a frase ficar com sentido, significa que você está utilizando esse mas aqui, ok? Sem o i, certo? Chuchu, beleza? E o mais com o i? Nossa, como eu quero comer mais. Tá vendo? Esse mais aqui, ele tá dando ideia de acrescentar alguma coisa. Eu quero mais comida, certo? E olha aqui, eu posso trocar por menos, que a frase teria o seu sentido, né? Nossa, como eu quero comer menos. Tá vendo que a frase tem o seu sentido, né? Então, nesse caso, eu estou lidando com um advérbio de intensidade. Então, eu vou utilizar o izinho, o mais com o izinho. Olha o outro exemplo. Coloque mais emoção nessa sua apresentação. Ou seja, se eu trocar aqui por menos, continua tendo o seu sentido. Coloque menos emoção nessa sua apresentação. Tá vendo? Por quê? Porque elas são palavras opostas, mas tanto uma quanto outra são advérbios. Por isso que quando eu troco uma por outra, a frase continua tendo a sua lógica, ok? Então, quando a gente trocar por menos e a frase continuar tendo uma lógica, ou seja, eu vou utilizar aqui mais com i, ok? É isso aí, né? Nós estamos aí finalizando essa aulinha de hoje. Faça as atividades da apostila, vai estar lá no Google Sala de Aula, tá? Você vai responder as atividades são sobre esses tópicos que eu abordei com vocês, tá bom? Aí é só você responder, tirar foto e enviar para mim, ok? Olha, um grande abraço para você, beijo no coração de vocês e até a próxima videoaula de língua portuguesa.